Há momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Para mim, esse momento aconteceu numa tarde de quinta-feira, em outubro, quando eu tinha 10 anos. Ainda consigo ver tudo como se fosse ontem. A mesa da cozinha, meus pais sentados em lados opostos, o bolo de chocolate que minha mãe tinha feito ali sobre a mesa, parecendo totalmente fora de lugar, o cheiro do bolo misturado com a tensão no ar, as mãos do meu pai apertando um guardanapo até os nós dos dedos ficarem brancos, os olhos vermelhos e inchados da minha mãe tentando evitar os meus. E então vieram as palavras que destruíram o meu mundo. Precisamos conversar com você sobre algo importante. Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Já viu tudo aquilo em que acreditava desmoronar em segundos? Quero que você compartilhe nos comentários suas próprias experiências com perdas devastadoras na infância, porque o que vou contar agora não é apenas a minha história. Pode ser a sua também. Pode ser a história que você teve medo demais de contar. Esta é a história de como minha família cristã se desfez e o que eu aprendi nos escombros mudou tudo o que eu achava que sabia sobre fé, amor e o que realmente significa seguir a Deus. Meu nome é Emma e quando eu tinha 10 anos, vivia uma vida que parecia perfeita. Nossa casa era um sobrado colonial de tijolos vermelhos em Charlotte, na Carolina do Norte, com persianas brancas e um jardim onde minha mãe, Sarah, cultivava as mais lindas rosas brancas. Toda primavera, aquelas rosas floresciam e o bairro inteiro comentava como elas eram bonitas, do mesmo jeito que comentavam sobre como nossa família era linda. Meu pai, Michael, era o líder de louvor da Igreja Batista Covenant. Todo domingo de manhã ele subia ao palco com seu violão e conduzia centenas de pessoas em adoração. Sua voz era forte e acolhedora, do tipo que fazia você se sentir seguro, como se tudo fosse ficar bem. As pessoas o amavam. Depois do culto, apertavam sua mãe e diziam o quanto tinham sido abençoadas por seu ministério. Minha mãe ensinava a escola bíblica para as crianças do jardim de infância. Ela tinha um dom especial para tornar as histórias da Bíblia vivas para os pequenos. Usava fantoches, músicas e sua voz suave para falar de Jesus. As crianças a adoravam, os pais confiavam nela. Nós éramos aquela família. Sabe qual? A família que se senta na terceira fileira todo domingo. A família que organiza o almoço comunitário da igreja. A família que todos apontam e dizem, é assim que uma família cristã deveria ser. Nossas quartas-feiras eram sagradas. Toda quarta noite, sem exceção, tínhamos o devocional em família. Nos reuníamos na sala depois do jantar. Papai trazia sua Bíblia, aquela de couro com o nome dele gravado que a igreja havia lhe dado. Mamãe preparava chocolate quente, até no verão, porque essa era a nossa tradição. Líamos as escrituras juntos, conversávamos sobre o significado e orávamos em família. Eram nesses momentos que eu me sentia mais próxima de Deus, sentada entre meus pais no sofá bege já gasto, com nossas vozes unidas em oração. Os domingos seguiam um ritmo que nunca mudava. Igreja de manhã, quando eu ajudava a mamãe a arrumar a sala da classe antes do culto. Depois, voltávamos para casa para o almoço de domingo. Sempre carne assada com cenouras e batatas. Eu tinha certeza de que minha mãe fazia a melhor carne assada de Charlotte. À tarde, íamos visitar a vovó Patrícia, mãe do meu pai, que morava numa comunidade para idosos a 20 minutos dali. Ela sempre tinha balas de caramelo esperando por mim e contava histórias de quando papai era pequeno. À noite, antes de dormir, meu pai sentava na beira da minha cama com seu violão acústico, o mesmo que usava na igreja, e tocava Amazing Grace, baixinho, cantando como se fosse uma canção de niná. Eu me adormecia ouvindo aquelas palavras. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Eu me sentia tão segura, tão amada, tão certa de que a vida sempre seria assim. Na escola eu ia bem. Estudava na Charlotte Christian Academy, uma escola particular ligada a outra igreja. Tinha boas notas, em sua maioria A e B, era razoavelmente popular, tinha uma melhor amiga chamada Jéssica que morava 2 ruas abaixo. Andávamos de bicicleta depois da aula e brincávamos no riacho atrás da casa dela. Eu cantava no coral da escola e tocava clarinete na banda. Minha vida era cheia, feliz e normal. Mas havia sinais.
Sinais que minha mente de 10 anos não conseguia interpretar nem compreender o peso real. Eu entrava na cozinha e meus pais paravam de conversar no meio da frase. As conversas morriam no instante em que eu aparecia. Na época, achei que estivessem planejando uma festa surpresa para mim ou conversando sobre presentes de Natal. Notei que minha mãe parou de olhar para meu pai quando ele falava. Ela encarava o prato durante o jantar ou se ocupava limpando alguma coisa ou, de repente, lembrava de algo que precisava fazer em outro cômodo. Mas eu pensava que era assim que adultos eram, ocupados, distraídos. E o choro. Algumas noites eu acordava para ir ao banheiro e ouvia soluços acafados vindo do quarto dos meus pais. Eu ficava parada no corredor, com a mão na maçaneta do banheiro congelada, ouvindo minha mãe chorar. Às vezes não havia choro, mas um silêncio errado, um silêncio pesado, denso, que parecia pressionar a casa inteira. Eu voltava para a cama, me cobria bem apertado e orava. Orava para que o que estivesse deixando mamãe triste fosse embora. Orava para que papai a fizesse rir de novo como antes. E então adormecia, acreditando que a oração consertava tudo. Na escola, tudo parecia normal. Papai liderava o louvor com a mesma paixão. Mamãe ensinava com a mesma alegria. Sorríamos na foto do diretório da igreja. Dizíamos abençoados quando alguém perguntava como estávamos. Representávamos nossos papéis perfeitamente. Eu ajudava a mamãe com as crianças menores nos encontros do Awana nas noites de quarta-feira. Ajudava nos trabalhos manuais, distribuía adesivos, auxiliava na memorização dos versículos bíblicos. Eu gostava de me sentir útil, parte de algo importante, parte da obra de Deus. Tudo parecia perfeito. As rosas brancas floresciam, a carne assada estava deliciosa, Amazing Grace enchia meu quarto todas as noites, éramos a família cristã modelo. Até aquela quinta-feira de outubro em que tudo mudou. Outubro em Charlotte é lindo. O calor do verão finalmente vai embora e o ar fica fresco e limpo. As árvores começam a sua transformação, as folhas mudando do verde para tons vibrantes de laranja, vermelho e amarelo. Nosso bairro parecia uma pintura naquele outono. O quintal da frente estava coberto por um tapete de folhas caídas e eu adorava o som que faziam quando eu caminhava por elas, indo e voltando do ônibus escolar. Era uma quinta-feira. Eu lembro porque quintas eram meu dia favorito na escola. Tínhamos aula de artes e educação física em seguida. Cheguei de ônibus como sempre. Subi a entrada chutando folhas e entrei pela porta da frente. Joguei minha mochila no corredor, algo que mamãe normalmente reclamava, mas naquele dia ela não disse nada. Ela estava na cozinha, mas não estava fazendo nada. Apenas parada à janela sob a pia, olhando para o quintal. Os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse se abraçando. Eu disse, "Oi, mãe!" E ela se virou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos estavam vazios, como se alguém tivesse arrancado algo essencial de dentro dela. "Oi, querida," ela disse, mas a voz parecia distante. "Como foi a escola?" Comecei a contar sobre a aula de artes, sobre as esculturas de argila que estávamos fazendo, mas dava para perceber que ela não estava realmente ouvindo. Ela ficava olhando para o relógio do micro-ondas, esperando alguma coisa. Quando ouvi o carro do meu pai entrando na garagem, senti um frio no estômago. Não porque eu soubesse o que estava por vir, eu não sabia, mas porque ele chegou cedo. Papai nunca chegava cedo. Ele trabalhava como contador num escritório no centro de Loughran e geralmente só chegava depois das 6. Eram apenas 4:30. Ouvi as chaves na porta, os passos no corredor. Ele apareceu na porta da cozinha ainda com a roupa de trabalho, camisa branca social e calça cinza. A gravata afrouxada. Ele olhou para a mamãe. Ela olhou para ele. Algo passou entre eles, algum acordo silencioso. "Emma, querida", disse papai com a voz suave. "Vem sentar aqui. Precisamos conversar com você." Foi então que viu o bolo de chocolate. Ele estava sobre a mesa da cozinha, já cortado em fatias. Bolo de chocolate era o meu favorito, mamãe sabia disso. Mas por que havia bolo numa quinta-feira qualquer? Não era aniversário de ninguém, não era feriado.
Sentei na minha cadeira de sempre. Mamãe sentou à minha frente. Papai sentou à minha esquerda. Os três em volta daquela mesa onde já tínhamos nos sentado milhares de vezes antes, mas tudo parecia diferente. O ar estava pesado, difícil de respirar. Mamãe estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. A mão dela estava fria e tremendo. Papai colocou a mão no meu ombro. Emma, meu amor, começou mamãe e eu vi sua voz falhar. Seu pai e eu te amamos muito. Você sabe disso, não sabe? Você é a coisa mais importante do mundo para nós. Mais do que qualquer outra coisa. Eu assenti, mas meu coração começou a disparar. Adultos não falam assim a menos que algo esteja muito, muito errado. E nós também nos amamos, acrescentou papai. E quando olhei para ele, vi lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca, em toda a minha vida. Nós nos amamos, sim. Mas às vezes, querida, mesmo quando as pessoas se amam, elas não conseguem continuar casadas. As palavras não fizeram sentido de imediato. Eram apenas sons. Eu as ouvi, mas meu cérebro não conseguia organizá-las em significado. Nós tentamos muito, continuou mamãe, e agora ela também chorava, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentamos por muito tempo fazer isso dar certo, mas seu pai e eu decidimos que precisamos nos separar. Separar? A palavra ficou suspensa no ar. O que você quer dizer com separar? Ouvi minha própria voz pequena e assustada. Vamos nos divorciar, querida, disse papai, e sua voz quebrou na palavra divórcio. Uma lágrima escorreu por sua bochecha e ele não a enxugou. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Divórcio! Era uma palavra que eu já tinha ouvido antes, mas algo que acontecia com outras pessoas, não conosco, não com a minha família. Nós éramos cristãos. Cristãos não se divorciavam. Era isso que eu tinha aprendido. Era isso que o pastor Steve pregava. O casamento era sagrado. O casamento era para sempre. Até que a morte os separasse. Mas vocês não podem, eu disse, minha voz foi subindo, o pânico tomando de mim. Vocês não deveriam. Vocês são cristãos. Deus não quer que vocês se divorciem. Eu sei, meu amor, disse mamãe, apertando minha mão com mais força. Eu sei que isso é confuso e assustador, mas às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem. Eu fiz alguma coisa errada? A pergunta escapou de mim. É por causa das minhas notas? Porque eu tirei um B em matemática? Eu posso melhorar. Eu prometo que vou melhorar. Não, disse papai, puxando a cadeira para mais perto e colocando as duas mãos nos meus ombros, virando meu rosto para o dele. Emma, escuta bem. Isso não tem nada a ver com você. Nada mesmo. Você é perfeita. Não fez absolutamente nada de errado. Então por quê? Eu já estava chorando também, lágrimas quentes embaçando minha visão. Por que vocês estão fazendo isso? Só parem! Só não façam isso! Fiquem juntos! Mamãe contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da minha cadeira, me abraçando. Às vezes, os adultos simplesmente não conseguem mais ficar juntos, mesmo tentando, mesmo querendo. Não é sobre amor. É complicado, meu amor. Mas isso não é culpa sua. Você entende? Isso não é culpa sua. Mas eu não entendia. Não entendia nada. Meus pais deveriam ficar juntos para sempre. Nós deveríamos ser uma família. O que aconteceria com nossos devocionais de quarta-feira, com o almoço de domingo, com Amazing Grace antes de dormir? Para onde você vai? Perguntei à mamãe. Vou me mudar para um apartamento, ela disse baixinho. Fica do outro lado da cidade. Você vai ter um quarto só seu lá. Vai ficar alguns dias comigo e outros dias com papai. Vamos organizar tudo para que você veja os dois o tempo todo. 2 casas, 2 quartos. Tentei imaginar e não consegui. O resto daquela noite é um borrão na minha memória.
Acho que comi um pedaço de bolo de chocolate porque mamãe insistiu, mas não lembro do gosto. Acho que eles tentaram explicar mais coisas, horários, combinações, garantias, mas eu já não conseguia ouvir. Meus ouvidos uniam e meu peito estava apertado, como se alguém estivesse sentado sobre ele. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto, joguei-me na cama e chorei até achar que ia vomitar. Chorei até a garganta doer, os olhos ficarem inchados e as lágrimas acabarem. Por fim, me levantei e peguei minha Bíblia no criado mudo. Era uma Bíblia infantil ilustrada que meus pais tinham me dado no meu 8º aniversário. Folheei as páginas desesperadamente, procurando algo, qualquer coisa que consertasse aquilo. Alguma oração que fizesse Deus mudar a cabeça dos meus pais. Algum versículo que juntasse minha família de novo. Encontrei a história de Jesus acalmando a tempestade. Por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Li 3 vezes, tentando entender. Se eu tivesse fé suficiente, poderia acalmar essa tempestade. Poderia consertar o casamento dos meus pais. Ajoelhei-me ao lado da cama, como fazia todas as noites, mas dessa vez não recitei a oração simples que minha mãe tinha me ensinado. Eu implorei, supliquei a Deus. Por favor, não deixe eles fazerem isso. Conserta tudo. Eu vou ser melhor, vou orar mais, vou ler a Bíblia todos os dias. Só, por favor, faz eles ficarem juntos. Esperei Deus responder. Algum sinal, alguma sensação de paz, como as pessoas falavam na igreja. Mas não veio nada. Só silêncio. Apenas o som da minha própria respiração no quarto escuro. Me deitei ainda com a roupa da escola. Não escovei os dentes, não lavei o rosto. Apenas puxei as cobertas sobre a cabeça e desejei desaparecer. Desejei acordar e descobrir que tudo tinha sido um pesadelo. Mas a manhã chegou e tudo ainda era real. As semanas depois daquela quinta-feira viraram meses. Novembro chegou, depois dezembro. O ritmo da minha vida, o padrão estável e previsível que eu sempre conheci, se quebrou em caos. Mamãe se mudou na 2ª semana de novembro. Eu a ajudei a empacotar, embora não quisesse. Vi ela colocar roupas em caixas, livros, suas coisas. Papai estava no trabalho. Eles tinham concordado que seria mais fácil assim. Os carregadores vieram e levaram metade dos móveis. Quando foram embora, a casa parecia errada. Espaços vazios onde ficava a poltrona de leitura da mamãe, quadros faltando nas paredes, a estante da sala pela metade. O novo apartamento da mamãe ficava no lado leste de Charlotte, em um condomínio chamado Autumn Ridge. O nome parecia bonito, mas o lugar era apenas um prédio comum, 3 andares, paredes bege cercado por estacionamentos. Meu quarto ficava no 2º andar, pequeno, com paredes cor de creme e um carpete que cheirava a produtos de limpeza. A janela dava para o estacionamento. Mamãe tentou deixá-lo alegre, comprou uma colcha nova, roxa, com flores brancas, minhas cores favoritas. Pendurei meus desenhos da aula de artes. Ela colocou prateleiras para meus livros. Mas não era casa. Era apenas um quarto em um prédio estranho que ecoava passos de outras pessoas e conversas abafadas através de paredes finas. O acordo de guarda era semanal. Uma semana com a mamãe, outra com o papai. Todo domingo à noite eu arrumava a mochila com roupas, deveres e minha escova de dentes. E fazíamos a troca, às vezes em um estacionamento no meio do caminho entre o apartamento e a casa. Às vezes um buscava o outro. Eu sentia que estava sempre arrumando coisas, sempre me mudando, nunca realmente pertencendo a lugar nenhum. Comecei a esquecer coisas. Deixava meus sapatos favoritos na casa do papai quando precisava deles no apartamento da mamãe. Esquecia o dever de matemática lá quando precisava entregar na escola, enquanto estava na casa. Minha vida estava dividida em 2 e eu não conseguia mais saber qual estava onde. Na escola, comecei a me afastar dos amigos. Jessica me convidava para ir à casa dela depois da aula e eu inventava desculpas.
Como explicar que eu não sabia se estaria na casa do meu pai ou no apartamento da minha mãe naquele dia? Como contar que minha família perfeita tinha desmoronado? Eu tinha vergonha. Me sentia envergonhada, como se estivesse carregando um cartaz escrito Lar Desfeito, mesmo que ninguém mais visse. Minhas notas começaram a cair. O B em matemática virou um C. Parei de participar do coral. Sentava no fundo e só mexia a boca sem cantar. Meus professores perceberam. A senhora Henderson, minha professora da classe, me chamou um dia e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu menti e disse que sim. Estava tudo bem, tudo ótimo. Mas os domingos eram os piores. Os domingos na igreja viraram um tormento. No começo, tentamos continuar indo como família. Mamãe, papai e eu, sentados na terceira fileira como sempre. Mas as pessoas perceberam. As pessoas sempre percebem. Os cochichos começaram quase imediatamente. Eu via nos rostos delas. As senhoras mais velhas, que antes abraçavam mamãe depois do culto, agora apenas acenavam educadamente de longe. Os sorrisos eram tensos, desconfortáveis. As outras famílias com quem costumávamos sentar, de repente tinham lugares reservados para outras pessoas. Papai saiu do Ministério de Louvor. Disse que precisava de um tempo para focar na família, mas eu sabia o verdadeiro motivo. Eu o ouvi falando ao telefone com o pastor Steve. Algo sobre precisar dar um passo atrás da liderança neste período, sobre buscar restauração, sobre estar temporariamente inapto para servir nessa função. Mamãe parou de ensinar na escola bíblica. Disse que foi escolha dela, mas eu vi o olhar da coordenadora do Ministério Infantil agora. Um olhar de pena mais distante, como se mamãe tivesse alguma doença contagiosa. Ainda assim, continuamos indo à igreja, mesmo depois que a separação virou oficialmente processo de divórcio em janeiro, mesmo depois que os papéis foram assinados e os advogados entraram em cena. Continuamos aparecendo, agora sentados em lugares diferentes. Mamãe à esquerda, papai no fundo, eu alternando entre eles, dependendo de com quem era a semana. Num domingo no fim de janeiro, eu estava ajudando a arrumar depois da igreja infantil, algo que ainda fazia às vezes, mais por hábito do que por vontade. Estava no corredor, fora da sala, e ouvi duas professoras da escola bíblica conversando. Elas não sabiam que eu estava ali. É uma pena o que aconteceu com os Thompson, disse a senhora Carter, uma mulher de cabelo grisalho que ensinava os alunos do primeiro ano. Eu sei, respondeu a senhora Davidson, mais jovem, com mechas loiras e uma voz que parecia sempre estar contando um segredo. A Bíblia é muito clara sobre o divórcio, disse a senhora Carter, e dava para ouvi-la balançando a cabeça. Deus odeia o divórcio. Malaquias diz isso. Ele destrói o que Deus uniu. Você acha que um deles teve um caso? Perguntou a senhora Davidson em voz baixa. Geralmente é isso, sabe? Alguém trai, alguém não está satisfeito. Não sei os detalhes e não cabe a nós especular, disse a senhora Carter, embora estivesse claramente especulando. Mas deve ter havido algo. Ninguém simplesmente joga fora um casamento, especialmente um casamento cristão, sem que haja pecado sério envolvido. Talvez não tenham orado o suficiente, talvez tenham deixado o mundo influenciá-los demais. Ou talvez tenham desistido fácil demais, acrescentou a senhora Davidson. Casamento é trabalho duro, é preciso lutar por ele. Com oração e compromisso, qualquer casamento pode ser salvo. É isso que a Bíblia ensina. Fiquei parada naquele corredor, congelada, com as mãos apertando uma pilha de livros de colorir, o coração batendo tão forte que achei que elas iam ouvir. Elas estavam falando dos meus pais, da minha família, julgando, fazendo suposições, decidindo que alguém devia ser culpado, que faltou pecado, ou oração, ou compromisso, ou fé. Uma raiva quente e intensa tomou conta de mim, diferente de tudo que eu já tinha sentido.
Essas mulheres que sorriam para nós aos domingos, que apertavam nossas mãos e diziam Deus te abençoe, estavam ali decidindo a história da minha família sem saber de nada, sem perguntar, sem se importar com a verdade. Eu queria entrar naquela sala e gritar como elas, dizer que elas não sabiam de nada, mandá-las pararem de falar do que não entendiam. Mas eu tinha 10 anos, elas eram adultas e eu tinha sido ensinada a respeitar os mais velhos. Então fiquei ali em silêncio, deixando aquelas palavras me ferirem. A partir daquele dia, comecei a odiar a igreja. Parei de prestar atenção nos sermões, sentava ali olhando para o pastor Steve no púlpito, falando sobre o amor, a graça e o perdão de Deus, e tudo que eu ouvia era: não é para você, não é para famílias que se quebram, não é para quem não consegue manter tudo perfeito. Parei de orar. Para quê? Eu tinha orado desesperadamente naquela noite de outubro, orei todas as noites depois, implorando para Deus consertar a minha família, para mudar a decisão dos meus pais, para fazer tudo voltar ao normal, e nada mudou. Deus não respondeu, ou respondeu, e a resposta foi não. Minha fé, que tinha sido algo tão inocente e puro como as rosas brancas no jardim da mamãe, começou a murchar. As pétalas caíram, uma a uma. Confiança, esperança, certeza, segurança. Tudo foi caindo, restando apenas espinhos. E vi meu pai se deteriorar também. Michael, que subia ao palco e liderava o louvor com tanta confiança e alegria, virou uma sombra. Parou de se barbear todos os dias, ia trabalhar, voltava para casa, comia em silêncio e ficava sentado na poltrona olhando para a TV sem realmente assistir. Em algumas semanas em que eu ficava com ele quase não falava. Comíamos refeições congeladas no micro-ondas em vez de comida caseira. A casa estava bagunçada de um jeito que nunca esteve antes. Louça na pia, roupa acumulada. As rosas brancas no jardim morreram porque ninguém as regou. Perguntei uma vez, durante um desses jantares silenciosos de nuggets de frango e legumes congelados: Pai, você está bem? Ele me olhou com olhos tão cansados, tão pesados e disse: Estou bem, querida, só cansado. Mas ele não estava bem. Eu sabia que não estava. Nenhum de nós estava. E a pior parte era que todos na igreja fingiam se importar, fingiam preocupação, mas eu via nos olhos deles o julgamento, a decepção, a mensagem silenciosa: vocês falharam, não foram bons o suficiente, não são a família que achávamos que eram. Não éramos mais a família cristã modelo da terceira fileira, éramos o alerta. O exemplo do que acontece quando você não ora o suficiente, não ama o suficiente, não luta o suficiente. E eu carregava essa vergonha como um peso no peito, todo domingo, ao atravessar aquelas portas da igreja e sentir todos os olhares sobre mim. O que você acha do que viu até aqui? Já experimentou julgamento quando mais precisava de apoio? Compartilhe nos comentários. Eu adoraria ouvir você. Eu estava quase fazendo 11 anos quando descobri a verdade de verdade. Não as suposições sussurradas nos corredores da igreja, não as especulações sobre traição ou falta de compromisso, o verdadeiro motivo pelo qual o casamento dos meus pais acabou. Era uma tarde de sábado em março, um daqueles dias perfeitos do início da primavera, quando o inverno finalmente solta seu aperto e o ar cheira a possibilidade. Eu estava no apartamento da mamãe naquele fim de semana. Pela manhã, ela tinha me dito que a irmã dela, minha tia Jennifer, viria tomar café. Tia Jane morava a 2 horas de distância, em Raleigh. Era a irmã mais nova da mamãe, divertida e calorosa, com cabelos ruivos cacheados e sardas. Eu adorava quando ela vinha nos visitar. Sempre trazia livros para mim e contava histórias que me faziam rir. Ela era uma das poucas pessoas da vida da mamãe que não tinham mudado conosco depois do divórcio. Elas iam tomar café e conversar enquanto eu assistia TV no meu quarto. Esse era o plano. Mas eu tinha deixado meu livro favorito na sala e precisava dele para um trabalho que seria entregue na segunda. Caminhei pelo corredor em direção à sala e foi então que ouvi minha mãe chorando. Não apenas chorando, soluçando.
um choro profundo, quebrado, que parecia vir de um lugar muito fundo dentro dela. Congelei no corredor, fora da vista. Eu sabia que não deveria ouvir, mas não conseguia me mover, não conseguia ir embora. Eu não aguentava mais, Jen, mamãe dizia entre lágrimas. Eu tentei, Deus sabe que eu tentei, por anos, mas eu estava me afogando, tentando salvar alguém que não estendia a mão para a corda. Eu sei, Sarah, a voz da tia Jennifer era suave e consoladora. Eu sei que você fez tudo o que pôde. Será que fiz mesmo? Perguntou mamãe com a voz falhando. A igreja não acha que sim. Eles acham que eu desisti, que não fui comprometida o suficiente, que não orei o bastante. A igreja não sabe pelo que você passou, disse Jen firmemente. Ele não conseguia sair da cama, Jen. Havia semanas em que Michael não conseguia sair da cama. Ligava dizendo que estava doente no trabalho. Ficava deitado no escuro, olhando para o teto, e eu não conseguia alcançá-lo. Era como se ele tivesse preso em um lugar onde eu não podia entrar. Encostei as costas na parede do corredor, o coração disparado. Do que a mamãe estava falando? A depressão era tão severa, continuou mamãe. E ele se recusava a admitir, se recusava a buscar ajuda, porque, segundo ele, homens de Deus não ficam deprimidos, líderes não lutam com saúde mental. Isso pareceria fraqueza. A igreja perderia o respeito por ele, ele teria que sair do louvor, ele não podia correr esse risco. Depressão. A palavra ficou no ar. Eu implorei para ele procurar um terapeuta. A voz da mamãe estava crua. Implorei para ele falar com o pastor Steve, para buscar ajuda, para me deixar ajudá-lo. Mas ele dizia que estava bem, que só precisava orar mais, que era batalha espiritual, que se tivesse fé suficiente, Deus tiraria isso dele. Mas Deus não age assim, disse Jen suavemente. Eu sei disso, você sabe disso. Mas Michael foi criado em uma cultura de igreja que tratava a doença mental como falha espiritual, como se você está deprimido, é porque não confia o suficiente em Deus, não lê a Bíblia o bastante, está abrindo portas para o inimigo. Mamãe respirou fundo, trêmula. Eu vi ele desaparecer, pouco a pouco. Ele sorria na igreja, liderava o louvor, fingia que estava tudo bem, mas em casa ele estava vazio, ausente, e eu estava sustentando nós dois, escondendo isso da Emma, escondendo da igreja, dando desculpas, encobrindo quando ele não conseguia funcionar, fazendo a parte dele na criação da filha e a minha também, tentando ser forte por nós três. Você não pode se incendiar para manter outra pessoa aquecida, disse tia Jennifer. Mas é isso que uma esposa cristã deveria fazer, não é? A risada da mamãe foi amarga. Se submeter, apoiar, ficar ao lado do marido, na saúde, na doença. Eu levei esses votos a sério, Jen. Eu quis dizer cada palavra. Eu sei que sim, mas chegou um ponto em que percebi que se eu não saísse, eu iria me quebrar completamente. Eu não dormia, não comia, chorava o tempo todo em segredo para Emma não ver. Comecei a ter crises de pânico. Meu médico queria me colocar em medicação. Levei a mão à boca. Mamãe tinha crises de pânico? Quando? Como eu não sabia? Percebi que estava ensinando a Emma que amor significa se destruir por alguém que se recusa a aceitar ajuda. Que ser uma boa cristã significa sacrificar sua saúde mental, seu bem-estar, sua própria identidade para manter a aparência de um casamento perfeito. E eu não podia fazer isso com ela. Não podia deixá-la crescer achando que é assim que o amor funciona. Houve uma longa pausa. Então, mamãe disse tão baixo que quase não ouvi. Eu ainda o amo. Essa é a parte que ninguém entende. Eu não fui embora porque deixei de amar o Michael. Eu fui embora porque amá-lo estava me matando. E ele não me deixava ajudá-lo a sobreviver. Deslizei pela parede até sentar no chão do corredor, com os joelhos puxados contra o peito. Tudo que eu achava que sabia estava errado. Isso não tinha nada a ver com traição, não tinha a ver com falta de oração ou compromisso, não era sobre desistir fácil demais. Era sobre doença, doença real, do tipo que você não vê, do tipo que a cultura da igreja dizia ao meu pai que ele não tinha permissão de ter.
Pensei em todas aquelas vezes em que papai não conseguia sair da cama, nas vezes em que mamãe dizia que ele estava apenas cansado ou não se sentindo bem, nas semanas em que ele parecia um fantasma andando pela casa, no vazio em seus olhos, no jeito como ficava encarando o nada por horas. Pensei no peso que mamãe carregou fingindo que estava tudo bem, me protegendo da verdade, sorrindo na igreja enquanto se afogava. E pensei em todas aquelas pessoas que o julgaram, que cochicharam nos corredores sobre pecado, compromisso e desistência. Nenhuma delas sabia, nenhuma perguntou, nenhuma quis entender. Levantei-me em silêncio e voltei para o meu quarto. Não peguei o livro. Sentei na cama enquanto esse novo entendimento caía sobre mim como um cobertor pesado. Meu pai não era um vilão que destruiu nossa família. Era um homem doente que não sabia como pedir ajuda em uma comunidade que punia a vulnerabilidade. Minha mãe não era alguém que desistiu do casamento. Era uma mulher que escolheu sobreviver quando afogar-se se tornou a única alternativa. E o divórcio não foi uma falha de fé. Foi o resultado de uma cultura de igreja que transformou doença mental em vergonha, que equiparou depressão à fraqueza espiritual, que valorizou a aparência de perfeição mais do que a honestidade da dor. Passei a ver meus pais de forma diferente depois daquele dia. Não como as pessoas que arruinaram minha vida perfeita, mas como seres humanos quebrados fazendo o melhor que podiam em circunstâncias impossíveis. A raiva que eu carregava começou a mudar. Não desapareceu completamente, mas mudou de direção. Eu estava com raiva da cultura da igreja que fez meu pai ter medo de ser honesto, com raiva das pessoas que julgaram sem saber, com raiva de um sistema que se importava mais em manter aparências do que em ajudar pessoas feridas. Nos meses seguintes, comecei a fazer perguntas à mamãe. Perguntas cuidadosas. Ela não sabia que eu tinha ouvido a conversa com a tia Jen, e eu não contei, mas ela percebeu que eu estava pronta para mais verdade e, aos poucos, com cuidado, me contou. Ela me falou sobre como sugeriu terapia de casal e papai recusou, porque não queria que ninguém da igreja soubesse que eles estavam lutando. Contou sobre os livros cristãos sobre casamento que leu, que diziam para ela orar mais, se submeter mais, ser paciente. Falou sobre o pastor com quem finalmente conversaram, que sugeriu um retiro de casais e mais tempo de oração, mas nunca mencionou terapia, medicação ou tratamento real de saúde mental. Ela disse que não deixou de acreditar em Deus quando entrou com o pedido de divórcio, mas deixou de acreditar na versão de Deus que a igreja havia vendido. O Deus que exige perfeição, o Deus que vê doença mental como problema de fé, o Deus que valoriza mais a instituição do casamento do que as pessoas dentro dele. E pela primeira vez desde aquela quinta-feira de outubro, eu entendi. Não gostei. Ainda desejava que minha família estivesse junta. Mas entendi. Às vezes o amor não é suficiente. Às vezes querer ajudar não basta. Às vezes toda a oração e compromisso do mundo não consertam algo se a outra pessoa não consegue ou não quer aceitar ajuda. E às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é deixar ir. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Eu sei que essa história é pesada. Eu sei que ela desafia muito do que nos foi ensinado sobre fé e família. Mas eu prometo, a melhor parte ainda está por vir. A redenção. A cura, a lição que mudou tudo para mim. Por favor, continue assistindo. Hoje eu tenho 28 anos. Estou sentada na minha casa em Asheville, na Carolina do Norte, nas montanhas Blue Ridge, onde o ar é mais puro e, de alguma forma, o passado parece mais leve. O peso do que aconteceu quando eu tinha 10 anos existe, mas não me esmaga mais. Sou casada com um homem chamado David. Nos conhecemos na faculdade, na UNC Chapel Hill, em um grupo de ministério universitário, ironicamente. Ele é gentil, paciente e honesto, de formas que ainda me surpreendem. Quando estávamos namorando, contei a ele tudo sobre o divórcio dos meus pais, sobre a igreja, sobre minha relação complicada com a fé. Eu esperava que ele fosse embora.
Em vez disso, ele ouviu e depois disse: "Obrigado por confiar isso a mim. Estamos casados há 3 anos. Trabalho como conselheira em nossa igreja em Asheville, na Carolina do Norte. É uma igreja pequena, nada parecida com a grande igreja batista em que cresci. É um lugar onde as pessoas podem ser bagunçadas, onde a saúde mental é falada abertamente, onde o pastor já fez terapia e menciona isso do púlpito, onde famílias quebradas não são exemplos de falhaço, são apenas famílias." Meu trabalho é especificamente com crianças cujos pais são divorciados ou estão se separando. Ajudo-as a processar suas emoções. Crio um espaço seguro para que façam perguntas, fiquem com raiva e vivam o luto. Repito a elas muitas vezes que não é culpa delas. Dou o apoio que eu gostaria de ter recebido quando tinha 10 anos. E conto minha história. Não toda de uma vez, não tudo de uma vez, mas em partes, conforme apropriado. Deixo que saibam que eu entendo, que já estive onde elas estão e que vai ficar tudo bem, mesmo quando não parece. Meu relacionamento com meus pais foi curado. Levou anos. Levou amadurecimento, perspectiva e terapia para mim também. Mas hoje estamos bem. Meu pai, Michael, finalmente buscou ajuda cerca de 5 anos após o divórcio. Foi um ponto de ruptura. Ele perdeu o emprego por faltas frequentes. Estava sozinho naquela casa grande demais e vazia. Ligou para a mamãe numa noite, desesperado, e ela foi até lá e o levou ao pronto-socorro. Esse foi o início de sua jornada de cura. Ele foi diagnosticado com um transtorno depressivo maior e começou a tomar medicação. Passou a fazer terapia com um profissional especializado em fé e saúde mental. Aos poucos, ao longo de meses e depois anos, ele foi voltando a si. Não à pessoa que fingia ser, mas ao seu verdadeiro eu. Hoje, papai é voluntário em uma organização sem fins lucrativos chamada Faith and Mental Health Alliance. Ele fala em igrejas sobre sua experiência. Conta sua história de forma aberta e honesta, sobre como o estigma da igreja em relação à doença mental quase o matou. Sobre como pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Sobre como Deus nos deu terapeutas, medicamentos e tratamentos por um motivo. Ele voltou a participar de um ministério de louvor em outra igreja. Está casado novamente com uma mulher chamada Carol, que é gentil, compreensiva e o ama exatamente como ele é, com medicação, consultas e tudo mais. Às vezes, quando o visito, ele toca Amazing Grace no violão. O som é diferente agora, menos como uma canção de ninar, mais como um testemunho. Estávamos perdidos, mas agora fomos achados. Minha mãe, Sarah, também se casou novamente. Ela conheceu Thomas cerca de 4 anos após o divórcio. Ele é professor de literatura no ensino médio. Calmo e atencioso, com olhos bondosos e amor por poesia. Ele a trata com uma ternura que às vezes me faz querer chorar. Vejo a mamãe rir com ele de um jeito que nunca vi com papai. Vejo-a relaxada, em paz. Ela ainda tem seu jardim de rosas brancas na casa deles nos arredores de Charlotte. Agora ela me ensina a cuidar delas. Às vezes passamos as manhãs de sábado no jardim, podando, regando e conversando. Ela me ensinou que rosas precisam tanto de sol quanto de poda para florescer. Que às vezes é preciso cortar o crescimento morto para dar espaço a uma nova vida. Ela me disse uma vez, enquanto cuidávamos do jardim: "Eu não me arrependo do meu casamento com seu pai. Ele me deu você." E me ensinou coisas que eu precisava aprender sobre mim mesma, sobre limites, sobre o que aceito ou não em nome do amor. Só gostaria que nós dois tivéssemos aprendido essas lições com menos dor. Meu relacionamento com meus pais é diferente do que era quando eu tinha 10 anos. É mais honesto agora, mais real. Não fingimos, não representamos papéis. Falamos sobre coisas difíceis, reconhecemos a dor, pedimos desculpas quando magoamos um ao outro. Não somos mais a família cristã perfeita da terceira fileira. Somos apenas 3 pessoas que se amam e estão fazendo o melhor que podem.
E minha fé, a fé que se despedaçou quando eu tinha 10 anos, está sendo reconstruída lentamente. Mas ela não se parece em nada como era antes. Não acredito mais em um Deus que exige perfeição. Não acredito em um Deus que vê a doença mental como falha espiritual. Não acredito em um Deus que valoriza a instituição do casamento mais do que as pessoas dentro dele. Acredito em um Deus que nos encontra na nossa fragilidade, que não nos pede para fingir que estamos bem quando não estamos, que não se assusta com nossa depressão, ansiedade ou lutas complicadas. Um Deus que diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados", e realmente quer dizer todos, não apenas os que estão bem, não apenas os que conseguem manter a aparência de perfeição. Acredito em um Deus que se preocupou mais com a mulher que sangrava e tocou em seu manto do que com os líderes religiosos que a julgavam. Um Deus que comeu com cobradores de impostos e prostitutas em vez de manter respeitabilidade. Um Deus que chorou, que sentiu angústia, que perguntou se havia outro caminho antes de ir para a cruz. Acredito em um Deus que habita os lugares quebrados, não apesar das rachaduras, mas por causa delas. Os japoneses têm uma prática chamada kintsugi, em que cerâmicas quebradas são reparadas com ouro. As rachaduras não são escondidas, elas são destacadas, tornam-se belas. As partes quebradas viram as mais valiosas da peça. É isso que Deus faz conosco, eu acho. Ele não esconde nossas quebras, ele as preenche com ouro, ele as transforma em algo belo, valioso e digno de ser mostrado. O divórcio dos meus pais me quebrou, não há como negar. Destruiu minha sensação de segurança na infância. Desafiou tudo o que eu tinha aprendido, me forçou a reconstruir minha fé desde o início. Mas na quebra, aprendi coisas que jamais teria aprendido de outra forma. Aprendi que às vezes amar significa deixar ir, que segurar a qualquer custo não é fidelidade, é imprudência, que você não pode salvar alguém que não quer se salvar e tentar fazer isso só afunda os dois. Aprendi que doença mental é real, não é um problema espiritual, é uma condição médica que exige tratamento médico. E não há vergonha nenhuma mesmo em tomar remédios, fazer terapia ou pedir ajuda. Na verdade, pedir ajuda é uma das coisas mais corajosas que alguém pode fazer. Aprendi que a cultura da igreja pode ser tóxica, que as mesmas comunidades que pregam amor e graça podem ser as primeiras a julgar e condenar, que às vezes as pessoas mais religiosas são as menos parecidas com Jesus, e que tudo bem se afastar de comunidades religiosas que te machucam, porque o prédio da igreja não é Deus. Aprendi que meu valor não está ligado à perfeição da minha família, que não sou responsável por manter aparências, que a versão honesta, bagunçada e quebrada da minha história é mais valiosa do que a mentira polida da perfeição. Aprendi que fé não é ter todas as respostas, é fazer perguntas honestas, é lutar com Deus, como Jacó lutou, e sair mancando, mas abençoado. É dúvida, luta, e ainda assim aparecer mesmo quando você não sabe exatamente no que acredita. E aprendi que redenção nem sempre se parece com restauração. Às vezes, redenção é duas pessoas que não conseguiram continuar casadas se tornando mais saudáveis separadas do que jamais foram juntas. Às vezes, é uma menina que perdeu a família, crescer e se tornar uma mulher que ajuda outras crianças a atravessarem perdas semelhantes. Às vezes, são cicatrizes que se tornam histórias que ajudam outros a se curarem. Não sou grata pelo divórcio dos meus pais. Ainda desejo, às vezes, que as coisas tivessem sido diferentes, que papai tivesse buscado ajuda antes, que a igreja tivesse sido um lugar de apoio em vez de julgamento, que eu tivesse tido mais anos naquela casa de tijolos vermelhos, com rosas brancas, com meus dois pais sob o mesmo teto. Mas sou grata pelo que aprendi depois, pela compaixão que isso me deu, pela profundidade que trouxe à minha fé, pelo chamado que criou na minha vida de ajudar outras crianças que passam pelo que eu passei.
A lição que carrego comigo, que compartilho com as crianças que acompanho e que compartilho com você agora é esta: Deus não habita em famílias perfeitas. Ele não vive em casas impecáveis com cartões de Natal combinando e sorrisos perfeitos aos domingos de manhã. Ele vive nas rachaduras, nos lugares quebrados, nas confissões honestas de luta, dor e imperfeição. A fé real não é fingir que está tudo bem, é ser honesto quando não está. É aparecer quebrado e deixar Deus trabalhar com os pedaços. É comunidade que apoia em vez de julgar, que pergunta como posso ajudar em vez de o que você fez de errado. E o amor real, o tipo de amor que realmente reflete o amor de Deus, às vezes significa fazer a escolha mais difícil. Às vezes significa dizer, eu te amo, mas não posso ficar. Às vezes significa escolher a sua sobrevivência em vez das expectativas dos outros. Se você está assistindo isso e está se afogando tentando salvar outra pessoa, por favor, ouça-me. Está tudo bem deixar ir. Está tudo bem escolher você. Está tudo bem buscar ajuda. Está tudo bem sair. Você não é um fracasso. Você não está desistindo. Você está fazendo a escolha corajosa de sobreviver. Se você é filho ou filha de pais divorciados e está assistindo isso, saiba, não é culpa sua, nunca foi, nunca será. As escolhas dos seus pais não são sua responsabilidade e você pode se curar disso. Vai levar tempo, vai doer, mas você vai ficar bem. E se você faz parte de uma comunidade cristã, por favor, escute. Saúde mental importa. As pessoas estão lutando ao seu redor, escondidas atrás de sorrisos aos domingos de manhã. Crie espaço para honestidade. Fale abertamente sobre terapia, medicação, depressão e ansiedade. Faça com que seja aceitável não estar bem. Pare de tratar doença mental como falha espiritual. Porque as pessoas que mais precisam de ajuda geralmente são as que menos têm medo de pedir. E têm medo porque criamos culturas onde a vulnerabilidade é punida e a perfeição é exaltada, onde admitir que você está lutando parece admitir que decepcionou Deus. Isso precisa mudar e começa com cada um de nós, escolhendo honestidade em vez de aparência, compaixão em vez de julgamento, apoio em vez de especulação. Eu sou Emma. Eu tinha 10 anos quando meus pais cristãos se divorciaram. Isso quebrou meu coração, destruiu minha fé e mudou completamente o rumo da minha vida. E eu não seria quem sou hoje sem isso. Os lugares quebrados preenchidos com ouro. É por aí que a luz entra. Quero ouvir você. Já viveu uma situação em que tudo em que acreditava foi questionado? Já foi julgado pela sua igreja quando mais precisava de apoio? Já lutou com saúde mental em uma comunidade religiosa que não entendia? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se esta história tocou seu coração, se fez você pensar de forma diferente sobre divórcio, saúde mental ou fé, por favor, inscreva-se neste canal. Aqui compartilhamos histórias cristãs. Não as polidas e perfeitas, mas as honestas, bagunçadas, quebradas e bonitas, aquelas que mostram onde Deus realmente vive. E não vá embora ainda. Clique no próximo vídeo recomendado para descobrir outra poderosa história de transformação e cura, a jornada de outra pessoa que pode falar diretamente com o que você está vivendo agora. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui. E lembre-se, seus lugares quebrados não são algo a esconder. São exatamente onde a luz entra.